As cervejas lager são mais difíceis de fazer do que as ales. E aí, verdade ou mito? Cervejeiro e cervejeira, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Com Cerveja, mais um quadro Verdade ou Mito. E hoje a gente vai trabalhar aqui um pouquinho essa questão de as cervejas lager serem mais difíceis ou não do que as cervejas ale. O que é? Se é a mesma coisa fazer uma ou realmente tem alguma particularidade nas lager que deixam elas mais difíceis? O que vocês acham? Verdade ou mito? É verdade. De fato, as lagers são mais difíceis sim de fazer, por isso que a gente não recomenda para quem está começando, começar com as ales, dominar bem o processo, estar bem craque ali já com as ales, para daí começar a se aventurar nas lagers. E acontece que muita gente não acredita muito nisso, muita gente acha que isso é um mito. E basicamente duas coisas. Primeiro, quando está começando, quando a gente vai começar a fazer, às vezes não conhece absolutamente nada, ou começou a conhecer às vezes um pouquinho de cerveja artesanal, tem tomado algumas ales, de repente algumas lager também, e vai começar a fazer, vai se aventurar a fazer, e a primeira coisa que vem na mente é o seguinte, tá, eu vou dar a minha cerveja para outras pessoas consumirem, e essas pessoas não conhecem a cerveja artesanal, eu vou trabalhar com as lager, que é as Pilsen, né, Pilsen, que são mais conhecidas, para não assustar muitas pessoas e elas tomarem a minha cerveja. Aí eu falo, calma, não começa com essa, que é mais difícil. Vai para uma ale. Ah, tudo bem. Então a pessoa de repente aceita. De cara quer fazer uma lager porque acha que é mais fácil, acha que é mais simples. Que é uma cerveja que tem menos corpo, tem menos sabor, tem menos aroma, acha que é mais fácil fazer. É justamente o contrário. Mas tudo bem. Essa pessoa de repente vai começar a fazer e entendeu que ale é mais fácil. Ela começa a comprar os equipamentos e aí ela ouve falar que lager é mais difícil de fazer porque precisa fermentar na casa de 10 graus, às vezes um pouquinho menos, um pouquinho mais, enquanto que as ales é na casa de 20 e poucos graus, pode ser, pode fazer em temperatura ambiente, não é muito recomendado, mas até dá para fazer em temperatura ambiente. Então, de uma forma bem simplista, o cervejeiro novo pensa, tá, então beleza, se eu não tenho geladeira, não tenho como controlar a temperatura de fermentação, tenho que fazer ale. Mas se eu tenho uma geladeira, se eu tenho como controlar a temperatura de fermentação, eu faço lager. Então ele poderia entender que é um mito, que na verdade fazer ale e fazer lager é a mesma coisa, se você tiver uma geladeira e controlar a temperatura. Não muda nada fazer uma cerveja a 18 graus ou a 10 graus, é só colocar o termostato, seta o termostato na temperatura que você quer e pronto, certo? Errado, não é tão simples assim. Seria simples se a gente dominasse o processo e realmente fizesse cerveja bem feita, de uma forma certeira, vamos dizer assim. O que acontece? Por que eu diria que lager é mais difícil? Na essência, o processo em si é um pouquinho mais complicado, não é grandes coisas mais complicado, mas o que acontece é que a gente acaba errando muito durante o processo. Principalmente no começo aí da nossa jornada como cervejeiro, a gente erra bastante. E qual que é a questão? Quando a gente erra, dependendo do erro, fazendo ale, os aromas e sabores ali que podem se sobressair, eles podem ficar mascarados por você estar fazendo uma cerveja que é mais aromática, que é mais saborosa e não aparece tanto. Numa lager, como ela é uma cerveja muito limpa, muito fraca de aroma, muito fraca de sabor, na maioria dos casos, não são todos que são assim, mas a maioria dos estilos lager são assim, qualquer errinho, qualquer off-flavor que apareça ali vai sobressair e vai ser desagradável. Basicamente seria isso. E, em tese, é mais fácil você atingir, você trazer aí alguns off-flavors para a sua cerveja se você estiver fazendo uma lager do que uma ale. Por que eu digo isso? Grande parte dos off-flavors, para quem não sabe, a gente está até fazendo uma série aqui no nosso canal sobre falhas na cerveja, então a gente trata bastante disso, e quem está acompanhando já sabe que grande parte dos off-flavors, desses sabores aí, aromas indesejados para a cerveja, vem da fermentação, tá? E a fermentação de lager é mais difícil do que de ale. Não é só a temperatura que é mais baixa. Quando a gente bota a temperatura mais baixa, lá na casa de 10 graus, é uma situação, de certa forma, um pouco estressante para as leveduras. Não é tão saudável, não é tão fácil para elas fermentar um mosto a 10 graus do que a 18, 19, 20 graus. Claro que são cepas diferentes, são cepas de leveduras adaptadas a fermentar naquela temperatura, mas o fato é que não é tão fácil. Não é à toa, talvez alguns saibam, alguém talvez não, que a taxa de inóculo indicada para lager é o dobro da ale. Por que você acha que é o dobro da ale? Justamente porque é muito mais difícil de ela conseguir fazer a fermentação. Então, botando o dobro de levedura, a gente acaba tendo mais chances, né, de fermentar de uma forma adequada. Aí entra uma grande questão, que eu posso dizer que são os dois maiores erros que os cervejeiros caseiros cometem ao produzir cervejas, que é não acertar a taxa de inóculo e não oxigenar direito o mosto. Essas duas coisas são muito comuns
Muita gente não dá o devido valor a isso, porque afinal de contas inocula a levedura, tem fermentação, a cerveja atenua e acaba achando que está tudo bem. Mas o fato é que se você não tem uma taxa de inóculo adequada, se você não oxigena bem o seu mosto, você pode ter uma fermentação um pouco mais arrastada. Às vezes nem é muito arrastada, mas é um pouquinho estressante. Esse estresse é revertido, né? O resultado desse estresse é a produção de off-flavors. Então, você vai ter mais off-flavors na sua cerveja do que teria. Nesse caso, lager vai aparecer mais. Basicamente seria isso. E a lager é um pouco mais complicada. Além de você não acertar, as chances são de que as pessoas não acertam muito a taxa de inóculo. Um saquinho para ale, 2 saquinhos para lager, não é tão simples assim. Você vai ver que às vezes não é suficiente. Tem um vídeo meu aqui também que eu falo sobre a quantidade de leveduras que vem num pacotinho de fermento seco e dá para ver que muitas vezes é bem aquém do que a gente precisaria para uma boa fermentação. Aí tem algumas outras particularidades ainda. Cervejas lager têm a produção de acetil mais acentuada. Você tem que consumir, tem que ter o descanso de acetil. Para ale não é muito preocupante isso, mas você tem que fazer a temperatura baixa, depois tem que aumentar na fermentação secundária. Tem a lagerização, que seria pelo menos uns 30, 40 dias de maturação a frio, para que a cerveja ficasse mais redonda, vamos dizer assim, para ela arrumar aqueles compostos que de qualquer forma são formados. Para ale isso não é preciso, várias ales em 2 semanas já dá para tomar tranquilamente. Lager, a grande maioria você não tomaria antes de 40 dias. Tá? Então, para quem está começando, você vai fazer uma cerveja que vai ficar ali 40 dias maturando, talvez não seja interessante. Acontece que você quer tomar, vai para frente, engarrafa, manda para os amigos e não está do jeito que deveria estar e ela realmente é mais chatinha. Questão de clarificação. Tem técnicas, né, tanto na parte quente quanto na parte fria, que se a gente fizer bem feito, a cerveja vai ficar bem clarificada, desde a questão de ajuste de sais da água, ter um nível de cálcio adequado, todos os processos de clarificação, tanto na fase quente como na fase fria, que eu falei, vão também deixar a sua cerveja mais límpida, mais cristalina, que é muito importante para cervejas lager, enquanto que para ale não é tanto. Então se você não domina tudo isso, não faz isso bem feito, a cerveja pode ficar um pouquinho turva. Se ficar um pouquinho turva, não ficar cristalina, para uma lager já fica meio estranho. Para uma ale, não há grandes problemas, entendeu? Então são várias coisinhas que fazem, sim, de fato, a lager ser um pouco mais difícil de fazer. Então eu só recomendo que você faça lager depois que você já domina bem o processo, depois que as suas ales estão ficando bem boas, certinhas, sem a flavor, sem problema, aí você faz uma lager, certo? Espero que tenham gostado da dica de hoje. A gente se vê amanhã, no próximo vídeo. Tchau, tchau!